Momento do Discipulado. O apóstolo alerta os líderes para proteger a fidelidade dos discípulos em Éfeso. Eu quero me reportar ao capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 19, Paulo chega a Éfeso. Não era a primeira vez, mas ele chegou dessa vez para ficar. Ficou mais de 3 anos e ali estabeleceu o trabalho de Deus, edificou a igreja tomou forma, se fortaleceu, exportou aquela ênfase missionária. A Bíblia diz que praticamente todos os habitantes da Ásia Menor ouviram o Evangelho através do trabalho de Paulo em Éfeso. E muitas igrejas foram formadas a partir dos discípulos de Paulo em Éfeso, sem que ele tivesse ido pessoalmente lá, como Colossos, Hierápolis e muitas outras. O trabalho em Éfeso deu certo, muito certo. A igreja tomou uma forma, a igreja se expandiu, foi assim uma prévia do trabalho missionário que aconteceria depois em outros lugares do mundo. Mas ali em Éfeso foi um trabalho bem sucedido de Paulo. Mas por alguma razão ele saiu, foi para outros lugares e deu voltas em outros lugares e fortaleceu a igreja em outros lugares e resolveu tirar uma oferta para os pobres na Judéia e voltou a Éfeso no capítulo 20 de Atos. Dali foi a última vez, porque dali já foi preso lá em Jerusalém. Paulo foi preso em Jerusalém. Em Éfeso ele estava se despedindo dos irmãos. E diz que naquela viagem muito tumultuada, porque eu imagino que eles deveriam ter ali cerca de 20 irmãos, obreiros, homens de reputação, respeito, para carregar o dinheiro, que em princípio era uma quantia grande, para ajudar os pobres na Judéia. E Paulo, não querendo entrar em Éfeso, ele de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja. Era perto, eles vieram logo. E Paulo então fez uma reunião com a liderança da igreja em Éfeso. Fez um retrospecto do que era o cristianismo, do que ele tinha ensinado, do exemplo que ele tinha dado e avisava que ele estava indo para Jerusalém, não sabendo o que aconteceria com ele lá. Ele só sabia de uma coisa: estava se despedindo dos irmãos de Éfeso de vez. Ele não veria mais o rosto daqueles irmãos. Eles ficaram impactados com aquilo, tocados, sensibilizados, mas aí Paulo não perdeu tempo, trouxe o que ele considerava mais importante, aquele alerta, aquela exortação. E então, no capítulo 28, ele exorta os líderes: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. E fala mais outros assuntos de exortação. Eu quero focalizar isto. Paulo fez muitos discípulos. Logo no início, quando ele chegou a Éfeso, ele perguntou: vocês são discípulos de quem? Como foram discipulados? Eles disseram:
fomos batizados no batismo de João Batista. Ele disse, então, está faltando mais alguma coisa. É acertar com Jesus como Senhor na vida de vocês, vão ser batizados de novo e vamos começar a edificação da igreja aqui. A igreja foi muito bem sucedida, cresceu muito a ponto de incomodar os fabricantes de ídolos daquela grande cidade. Paulo teve problemas, mas nunca deixou de dar testemunho para os discípulos, não viveu à custa do evangelho, deu exemplo de uma vida correta, vivida 24 horas por dia para o Senhor, noite e dia, 3 anos, ele diz, vocês se lembrem disso, e eu admoestei com lágrimas a cada um, mas agora eu estou indo, constrangido em meu espírito, indo para Jerusalém. Mais adiante, Paulo, já em viagem, chega a Tiro e depois em Cesareia. Nesses vários lugares, os discípulos tinham revelação de Deus e rogaram que Paulo não subisse a Jerusalém. Subir porque Jerusalém era um lugar mais alto e eles estavam no litoral, à beira-mar. E Paulo não aceitou, estava convicto, queria seguir a convicção dele, embora tivesse revelações do que aconteceria, ele estava determinado a enfrentar a prisão ou até a morte por causa do evangelho, e partiu. Eu quero focalizar que os discípulos, Paulo tinha em mente, valorizava, se reunia com eles e queria protegê-los. E exortou os líderes, vocês vão ser tentados pela vaidade. Outros virão com novidades doutrinárias, com aparência, com dinheiro para comprar vocês. Cuidado com isto. Foi o alerta que ele deixou. Mas dentre vocês mesmos, alguns se sentirão os tais, querendo aparecer, se mostrar, serem grandes líderes, vão querer dominar vocês, fazer comércio com vocês, querendo arrastar vocês. Portanto, fiquem alertas. Nós temos ensinado ao nosso povo na comunidade que precisam ler a Bíblia, para não serem arrastados por qualquer vento de doutrina. Precisa lerem a Bíblia e entenderem, para não serem arrastados por qualquer vento de doutrina. Eu tenho alertado, vamos ler a Bíblia, vamos conhecer a vontade de Deus, e eu me dou aqui continuamente a trazer palavras da Bíblia e explicando para que não sejam enganados. Por exemplo, misturar o Antigo com o Novo Testamento, é uma aliança totalmente diferente. Mas há pregadores que usam o Antigo Testamento para justificar dinheiro, mexer com dinheiro, arranjar dinheiro e levantar dinheiro. A obra de Deus não é dinheiro. A obra de Deus são vidas, obediência, santidade. E os irmãos estão sendo alertados sobre isso. Os discípulos estão sendo alertados. Mas nunca vão faltar os espertalhões de líderes e lobos que vão usar a pregação sobre dinheiro, o trato com dinheiro e o próprio dinheiro para arrastar discípulos. Mas se é discípulo verdadeiro, vai ser mais difícil. No entanto, há muitos que são fracos, não leem a Bíblia, não entendem e se deixam levar por qualquer pregação midiática, qualquer pregação aí bonita da internet, eles acabam se deixando influenciar. Mas nós vamos continuar exortando os líderes, como Paulo fez, para ensinarem a verdade da Bíblia para os discípulos e não deixar os discípulos se encantarem com qualquer líder que apareça com novidades doutrinárias. Isso precisa continuar a ser feito. Ficou registrado na Bíblia o que Paulo fez como exemplo para nós fazermos também. Minha irmã, cuidado, você tem recebido a boa palavra de Deus aqui. Não se deixe enganar por outras pregações que facilitam
a vida cristã, alargam as portas da igreja, prometem bênçãos e mais bênçãos aqui na terra. Essas pregações sempre fazem sucesso, pessoas gostam de ouvir, mas atenta, minha irmã, atenta, meu irmão, a palavra de Deus diz a verdade. Cuidado com os que estão pregando outra coisa.